Pedir aos irmãos que fiquem em pé para nós recitarmos juntos o texto que serve de meditação para esta manhã. Os irmãos vão começar me ajudando porque essa é a minha voz ultimamente, né? O texto é o texto de Atos, capítulo 20, verso 20 e 21. Vamos ler juntos nessa versão que está aí? Não me esquivei de vos anunciar nada que não fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Que Deus abençoe essa sua palavra como base para aquilo que nós vamos meditar nesta manhã. Quando o aparelho começou a falhar no início, fiquei um pouquinho preocupado. Mas agora parece que ele está estável, graças a Deus. E vamos ver então se funciona. Amados, vamos meditar sobre a evangelização mais eficaz. Ou seja, no mês de missões estaduais, em que nós somos levados a pensar sobre aquilo que fazemos como igreja, como campo amazonense, para alcançar os outros amazonenses, é importante que nós meditemos sobre a nossa responsabilidade e o que nós fazemos como igreja para que a nossa evangelização, o trabalho de levar pessoas a Cristo, seja um trabalho realmente mais eficaz. E eu sei que algumas vezes, alguns de nós, temos assim uma sensação de frustração na igreja. A gente olha para aquilo que fazemos e às vezes ficamos pensando assim, por que a nossa igreja não faz mais? Ou quando vamos em outra igreja, às vezes ficamos pensando, poxa, seria tão bom se a nossa igreja fizesse isso. Mas, às vezes nós abstraímos o que é a igreja e deixamos de pensar que a igreja somos nós. Cada um de nós é a igreja. Cada um de nós é a primeira igreja batista de Manaus. Então, essa frustração é algo que pode ser afastado, porque só depende de nós. Se nós somos a igreja, nós podemos fazer com que a nossa igreja seja diferente. E quando nós olhamos para a área de evangelização, que não é trabalho de um ministério, de um grupo, mas um trabalho da igreja como um todo, e não vemos os resultados que gostaríamos de ver, nós só podemos pensar que nós temos que tomar algumas atitudes para que algo diferente aconteça. E aí, nós podemos pensar o seguinte, eu posso tomar atitudes pessoais que vão mudar essa sensação de que a minha igreja poderia ser melhor, de que a minha igreja poderia fazer mais, de que a minha igreja poderia ser mais eficaz na evangelização, de que a minha igreja poderia ser uma igreja em que mais pessoas aceitam Jesus. Então, nós desde o início podemos refletir sobre a nossa vida e pensarmos se individualmente, pessoalmente, como membro da primeira igreja batista de Manaus, há alguma coisa que eu possa fazer de acordo com a palavra de Deus para mudar minhas atitudes de tal maneira que a nossa igreja, a minha igreja seja mais eficaz, de tal maneira que eu me sinta mais satisfeito em ser um cristão da primeira igreja batista de Manaus ou de outra igreja, se é você que nos visita, que também pode pensar, se a minha igreja não faz tanto na obra de evangelização e poderia fazer mais, ou faz muita coisa, mas eu gostaria que ainda fizesse muito mais. Seria bom se todos nós fôssemos incomodados com essa sensação de que há algo mais para fazer, de que há algo mais importante para fazer. E essas atitudes eu gostaria de analisar com base nesse texto, 3 atitudes que nós podemos fazer ou tomar em relação a sermos uma igreja com uma evangelização mais eficaz. A primeira atitude é viver com a motivação espiritual.
A nossa motivação é fundamental para que o trabalho de Deus seja da maneira que agrada ao Senhor. Olhe só e pense sobre isso, que eu sou o templo do Espírito Santo. Não só eu, você também. E que Jesus é você entre os homens. Jesus já veio, encarnou, ele achou que era necessário encarnar e vir aqui fazer o trabalho, dizer como deveria ser feito, e ele disse, agora eu vou embora, mas eu vou mandar o Espírito Santo de Deus para permanecer em vocês, e é esse Espírito que vai dar a capacidade para vocês fazerem a obra de evangelização, de pregação do Evangelho no mundo. Então, as pessoas podem procurar na sociedade, cadê Jesus? Não vão encontrar. Mas as pessoas podem olhar para você e pensar assim, Jesus é essa pessoa, ele está entre nós, porque esta pessoa, este crente, este irmão, faz o que Jesus pediu, age como Jesus pediu, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus como o Senhor deseja. É esse tipo de crente que o Senhor quer encontrar na nossa igreja e em todas as igrejas. Aquela pessoa que assume a responsabilidade, que tem a motivação de saber que entre os homens, entre a sociedade em que ela vive, ela é a representante, ela é a pessoa de Jesus presente naquela sociedade. Se as pessoas não verem Jesus em você, em nós, elas não vão ver de outra maneira. Então eu espero que cada um de nós tenha essa consciência de que a nossa motivação espiritual é deixar que o Espírito Santo de Deus nos capacite para sermos essa pessoa que o Senhor Jesus Cristo quer. Talvez você fique pensando assim, realmente eu gostaria de fazer mais para Deus, eu gostaria de viver mais como agrada ao Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa que tem o Espírito Santo direcionando a minha vida. Olhe então para os exemplos que nós temos na Bíblia. Esse texto é um texto que relata uma experiência de Paulo. Paulo passara 2 anos ensinando aos Efésios sobre o Evangelho. E nesse momento ele está fazendo uma viagem de retorno e ele chega à conclusão de que não vai acontecer muita coisa boa para ele lá em Jerusalém. E ele sabia que ia encontrar muita oposição naquele momento ali na cidade de Éfeso. Então ele manda chamar os líderes para se encontrarem com ele. E quando aqueles líderes chegam, ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, e é quando ele diz isso aqui, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. Ou seja, eu estive no meio de vocês anunciando as boas novas, eu preguei isso, eu ensinei isso para vocês. E Paulo era um exemplo, então, de pessoa que podia dizer, vocês viram Jesus em mim, eu vivi este evangelho que Jesus deixou para viver. E é preciso que nós assumamos essa responsabilidade também, de que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu vejo Jesus em você. Não é pretensão nenhuma, irmão. É isso que o mundo espera. Nós somos a carta aberta do Senhor na sociedade hoje. Além do exemplo de Paulo, que nós conhecemos de Atos, hoje eu quero usar algumas ilustrações aqui de uma pessoa que os irmãos sabem que eu estudo e aprecio, né? Ano passado eu estava hospedando o pastor Ednê e conversando com ele sobre algumas coisas da história da igreja e de algumas dificuldades que eu tive para conseguir alguns documentos em São Paulo, em Belém, na Biblioteca Nacional, em outros lugares onde eu pesquisei. E eu disse para ele, estava perguntando se ele conhecia alguém lá que morasse perto do seminário onde estão os arquivos sobre a vida de Eurico Nelson, que grande parte são os arquivos que contam a história da nossa igreja. E ele virou para mim e disse assim, você viaja tanto, por que você não vai lá? Aí aquilo ficou incomodando a minha mente. Aí eu fui lá esse ano, lá na cidade de Nashville, na viagem que eu fiz agora. E a bibliotecária nos atendeu de uma maneira maravilhosa. E eu pensei que eu conhecia a história do Eurico Nelson, organizador dessa igreja, um homem que nasceu ali na Suécia, na cidade de Örebro,
que tem um lago lindíssimo lá perto onde ele viveu, foi para os Estados Unidos, viveu uma vida de jovem aventureiro, mas que quando Deus tocou no coração dele, ele disse assim, minha paixão é o Brasil, e ele veio para o Brasil. E este jovem, que veio ainda solteiro para cá, sem o sustento de ninguém, nenhuma junta missionária sustentando, sem saber falar o nosso idioma, mas apaixonado por pregar o Evangelho para os brasileiros, passou anos na cidade de Belém pregando o Evangelho, sem sustento de ninguém, vendendo Bíblias, ajudando pessoas em hospitais, e organizou a primeira igreja lá no Pará em 1897. Depois ele mirou a nossa cidade de Manaus, achou que aqui era um lugar mais propício para o Evangelho, e veio para cá e pregou o Evangelho, e dia 5 de outubro do ano de 1900 ele organizou essa igreja com 20 membros. Não satisfeito, ele viajou todo o interior do Amazonas, pregando o Evangelho, em todas as cidades ribeirinhas. Foi até Iquito pregando o Evangelho e vendendo Bíblias. Organizou igrejas no Ceará, Maranhão, Piauí, Porto Velho, toda a região amazônica ele cobriu. Mas eu tive acesso àqueles diários dele. Todo dia ele anotava o que ele fazia. E eu fiquei catando algum dia em que ele não fizesse outra coisa que não fosse espiritual. Eu ainda preciso encontrar. Para dizer, olha, tal dia o Eurico Nelson foi no passeio, tal dia ele foi numa reunião social, tal dia ele foi no aniversário. Vou ter que procurar isso. Eu já li a maioria dos dados até o ano de dezembro de 1900. Lá está registrada a data da organização dessa igreja. A União Feminina agora vai saber que foi realmente dia 26 de outubro que foi organizada a União Feminina, né, porque havia dúvida sobre essa data. Mas todo dia está lá, preguei no lugar tal, preguei para fulano, vendi Bíblias, preguei na comunidade tal. Irmãos, quando a gente compreende o nosso propósito de testemunhar de Cristo, nós precisamos olhar para Paulo, para Silas. Os irmãos podem orar por Eurico Nelson, que organizou essa igreja, que viveu há alguns anos atrás. Então ele não viveu naquela época, não. Eu sei que Paulo não viveu na época que tinha o WhatsApp, que tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, mas em 2 anos eles alcançaram a cidade de Éfeso todinha e toda a Ásia, e já estavam entrando na Europa. Por quê? Porque eles tinham uma motivação espiritual de que eles eram Jesus entre os homens. Eles assumiram essa responsabilidade de que era a responsabilidade da igreja fazer aquele trabalho. Então, amados, Jesus está em você. Ele trabalha por intermédio do seu corpo. É o seu corpo que é a mensagem viva do Evangelho no dia de hoje. Se nós não tivermos essa motivação de fazermos o trabalho do Senhor pessoalmente, nós não vamos alcançar a nossa geração. Nós não vamos alcançar as pessoas para Jesus. É preciso que nós tenhamos a alegria, a satisfação de pensar assim e de ver essa situação. Fulano de tal eu levei aos pés de Jesus, eu preguei o Evangelho e ele aceitou. Porque eu entendi que Jesus Cristo esperava isso de mim. Se nós tivermos essa motivação de que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós vamos compreender e fazer esta tarefa que o Senhor espera de nós. Mas há uma segunda atitude que nós podemos adotar, que é o que está na Bíblia aqui. É usar as estratégias corretas. Vejam que nesse texto lido ele diz assim, não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, que é a mensagem do Evangelho, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Ou seja, a estratégia foi estabelecida. Se é uma estratégia bíblica vitoriosa e que sempre deu certo, por que a gente não faz? Ora, se Paulo e os apóstolos e os discípulos daquela época, da igreja primitiva, entenderam que a estratégia correta era publicamente divulgar o Evangelho de Jesus e, de casa em casa, pessoalmente, fazer com que houvesse o crescimento da igreja, por que a gente não faz assim? Por que a gente se contenta em apenas reuniões públicas? Amado, já está provado, com estatísticas do cristianismo, de que só reuniões públicas não resolvem.
Quem participou de cruzada, de conferência, sabe disso. Podem dezenas de pessoas aceitarem emocionalmente, com fé, com tristeza, mas aceitam a mensagem. Mas e depois? Se não houver aquele acompanhamento, aquele segmento, se não houver uma palavra individual, pessoal, não vai haver crescimento da igreja. E Paulo diz aqui, olha, ensinando-vos publicamente de casa em casa. E houve um momento, irmãos, em que ele nem publicamente fazia tanto não. Era de casa em casa mesmo. Sabe por quê? Porque toda vez que ele ia para a praça pregar e falar, os judaizantes se levantavam contra ele e criavam um problema. Então ele já sabia que publicamente não dava para fazer muita coisa. Como é que a igreja da Coreia cresceu? Com um trabalho pessoal e de casa em casa. Como é que a igreja na China sobreviveu? De casa em casa e pessoalmente. Como é que a igreja se manteve nos países onde há perseguição? Hoje ainda. Dessa maneira, não tem outra. Porque, biblicamente, irmãos, a igreja só cresce quando ela faz a divulgação pública do Evangelho, mas há um acompanhamento pessoal, individual e com reuniões menores nas casas. E é por isso que, neste ano, a nossa igreja está empenhada em que nós façamos assim, que mudemos a nossa estratégia, que nós aprofundemos os nossos relacionamentos, não apenas para termos amigos, mas para discipular essas pessoas, para alcançá-las com o poder do Evangelho. Nós queremos que essas pessoas que nós conhecemos sejam salvas. Nós não queremos que elas vão para o inferno. Então, se nós não queremos que elas vão para o inferno, porque esse é o destino daquele que não crê em Jesus, ou você não crê nessa mensagem. Se você crê nessa mensagem, você tem que crer que a responsabilidade é sua, é nossa, é minha. Então esse relacionamento que eu tenho com familiares, com amigos, com conhecidos, com colegas, tem que ser um relacionamento discipulador, em que eu vou levar aquela pessoa aos pés de Jesus. Este ano nós temos falado nisso. Em julho nós teremos aqui um seminário Multiplique, junto com a Junta de Missões Nacionais, dias 26 a 28. E queremos que a igreja toda participe para aprendermos cada vez mais como é que nós vamos evangelizar pessoalmente, como é que eu vou discipular alguém pessoalmente. Eu sonho com o dia em que nós não teremos departamento, ministério de evangelismo, em que cada crente entenda que a sua responsabilidade é levar uma pessoa a aceitar Jesus Cristo, e depois que ela aceite, não venha e não diga assim, irmã Vania está aqui, irmã Mary Ruth está aqui. Não! Você mesmo assuma discipular esta pessoa, ensinar para ela o básico da vida cristã, ensinar ela a orar, a ler a Bíblia, a tirar as dúvidas dela, acompanhar ela em família, saber dos problemas, colocar os problemas diante de Deus e mostrar para ela que é possível confiar no Senhor, porque Ele é poderoso para mudar as nossas vidas. No dia que nós formos uma igreja assim, irmãos, a nossa igreja crescerá porque o Senhor vai abençoar. Mas é preciso que nós façamos essa segunda parte, mas também que nós possamos entender que é uma responsabilidade nossa. Agora parece que... Deixe para o meu celular. Irmãos, Jesus deixou o exemplo para nós. Não imite outra pessoa. Jesus deixou a estratégia. Não invente outra estratégia. Fique com a estratégia vitoriosa. Eu sei que hoje, irmãos, tem muitos tipos de igreja. Com jeitos diferentes, maneiras diferentes. Mas se nós queremos que as pessoas tenham uma mudança de vida real, para valer, nós temos que entender que a responsabilidade é nossa. Que além dos nossos cultos públicos, precisamos ter reuniões menores, em pequenos grupos multiplicadores. Precisamos ter a responsabilidade de discipular pessoas com relacionamentos discipuladores.
de agregar pessoas à igreja, de cuidar delas, de zelar por elas, de ter comunhão com elas. Para uma evangelização eficaz, Jesus e a igreja primitiva já mostraram que a estratégia dá certo. E eu espero que todos nós entendamos isso olhando para esse texto, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Mas há uma terceira atitude que nós podemos tomar, que é pregar a mensagem completa. Pregar a mensagem completa, irmãos, é esse ponto que está aqui, ó. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É para todo mundo. Quando a gente vê assim, judeus e gregos, né? Porque você diz bem, o judeu diz assim, o grego são os estrangeiros, né? O romano dizia assim, os romanos e os gentios. Ou seja, somos nós e os outros. Aqui a gente poderia dizer os brasileiros e os outros. Esse que é o sentido. Então, é para todo mundo. E ele diz assim, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É um arrependimento para com Deus. Ou seja, as pessoas que ouvem a nossa mensagem de salvação, elas têm que ouvir esta mensagem completa. Um dos equívocos cometidos hoje pela igreja do Senhor Jesus Cristo é que nós não estamos passando a mensagem completa. Nós estamos nos contentando em fazer só uma parte do nosso trabalho de evangelização. E nós achamos que é suficiente, mas não é. Não é. Falar para alguém que você é crente é insuficiente. Falar que você é membro da primeira igreja é insuficiente. Falar que a sua família é de crentes ou batistas é insuficiente. Entregar um folheto é insuficiente. Entregar uma Bíblia é insuficiente. Dizer que a sua vida é um testemunho é insuficiente. Sabe por que é insuficiente? Porque essa pessoa não foi dada a ela a oportunidade de se arrepender para com Deus e de ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu entreguei o folheto, eu entreguei uma Bíblia, daqui a 3 anos, 6 anos, se ele ler a Bíblia, ele pode se arrepender. E se ele morrer antes? É insuficiente. Vir para cultos é insuficiente. Cantar no coro é insuficiente, pregar é insuficiente. Dirigir a música é insuficiente. Estar aqui todo domingo é insuficiente. Se um amigo seu não ouviu, você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus já morreu na cruz por você. Você tem oportunidade de ter salvação em Cristo Jesus, crendo nele como seu Salvador. Todo mais é insuficiente. Pense sobre isso. Mas pense profundamente e guarde no seu coração a palavra insuficiente. Alguém vai dizer, mas isso é um trabalho muito grande, irmão. Eu tenho que ver, os irmãos mesmo falam que a gente tem que agir de acordo com o talento. E talento é para servir ao Senhor, irmão. Dons é para servir ao Senhor. Escolher minha área de trabalho, minha área de serviço. Mas evangelização é responsabilidade de todos. Você tem boca e tem uma vida transformada. Você tem algo para dizer para uma pessoa e mostrar para ela que ela precisa também crer em Jesus para ter a salvação. Sabe por quê? Porque Jesus quer que todos se salvem. E Ele tem você para ganhar os seus amigos e parentes e conhecidos e até aqueles que são desconhecidos. Ele não tem outra pessoa. Ele não vai chamar os anjos para fazer isso. É você que tem que fazer. Se você não der essa chance às pessoas de entregar a sua vida a Cristo, a sua mensagem está incompleta. Eu não estou aqui negando tudo que é feito na igreja, nem por cada um de nós.
Não estou negando isso, não. Eu só estou dizendo que é insuficiente. Ou seja, eu trouxe alguém para a igreja, ele ouviu a mensagem, e a de hoje de manhã não vai ser uma mensagem de salvação, ele não vai ter oportunidade de pregar, a não ser que alguém já esteja tocado pelo Espírito Santo e diga assim, eu quero aceitar Jesus hoje pela manhã. Mas a mensagem hoje é uma mensagem de consagração, de edificação de vidas. Então, você tem que dizer isso para aquela pessoa, que ela precisa aceitar Cristo como Salvador pessoal, que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Aí a sua mensagem vai estar completa. Não voltou o vídeo, né? O texto aí. Eu queria que os irmãos vissem uma imagem que eu coloquei aí, mas não vai ser possível, né? Eu vou descrever a imagem, então. Medite o seguinte: a sua motivação é espiritual? Ou seja, Jesus usa o seu corpo para proclamar o Evangelho, para evangelizar pessoas? Você que é o templo do Espírito Santo, está sendo usado por Jesus para alcançar outras pessoas? Se você tem essa motivação de ser o templo, de ser usado, você está com a motivação correta. Em segundo lugar, você usa a estratégia vitoriosa de falar publicamente e pessoalmente para as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer Jesus Cristo? Ou seja, o que é que eu vou mudar na minha vida para que eu não me contente apenas em vir ao templo, mas que vai mudar na minha vida para que eu faça algo significativo para levar Jesus às outras pessoas? Porque eu estou com a motivação correta. Eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu quero usar a estratégia correta também, que é levar pessoalmente a conhecer Jesus. E em terceiro lugar, você está levando a mensagem completa para que você tenha uma evangelização mais eficaz? Ou seja, você está levando aquela pessoa a tomar uma decisão ou aceitar ou não a mensagem de salvação? Essa mensagem precisa ser completa. Como eu disse, eu recebi vários documentos lá do arquivo do Eurico Nelson, no seminário, lá em Nashville. E eu já recebi os diários do ano de 1910 até 1926, e até de 1891 até 1900, falta de 1901 a 1909, que é o que eu já pedi com urgência, porque é onde eu vou encontrar a maior parte da história desta igreja, né? E eu espero que lá nós tenhamos vários arquivos que possam nos ajudar aqui. Mas eu olhando, tem um álbum lá de fotografias também, eu olhando o álbum e vi que 90% daquelas fotos nós já temos aqui no arquivo fotográfico da igreja. E aí eu vi que não tem nenhuma foto do funeral do Eurico Nelson, porque ele morreu nessa cidade, né? E ele veio para cá para depois de aposentado, fazer mais uma obra missionária, andou o interior do Amazonas todinho com o Bratia. Quando chegou aqui em Manaus, passou mal no ano de 1939, então em junho ele faleceu aqui na nossa cidade. Eu até desconfio, irmão, quando a gente, hoje conhecendo muita gente idosa assim, sabe? Eu acho que tem gente assim que escolhe mais ou menos o momento, sabe? Está meio, Senhor, tu sabe que eu estou mais para lá do que para cá já. Porque, olha, o Brat insistiu tanto para ele no médico, ele ficou dizendo, não, vai melhorar, coisa e tal. Bem, eu não posso julgar o que ele pensou naquela noite, mas a verdade é que ele amanheceu morto. Mas ele veio para cá, para um templo antigo que existia nesse lugar, e foi feito um funeral, era um dia de domingo, então não teve culto, o culto foi aqui mesmo. E veio gente de toda a cidade. O governador mandou colocar os bondes à disposição que passavam aqui na frente, carros funerários
quase tipo umas carruagens, umas fotos bonitas que tem. As pessoas disseram o quanto aquele homem significava para a evangelização do Amazonas. Mas há uma frase que foi dita pelo líder da junta de Richmond, que era quem conhecia todo o trabalho dos missionários no mundo inteiro. E ele disse o seguinte, Howard Jenks: nenhum missionário de nossa junta foi tão abnegado no serviço sacrificial. Sacrificial, essa é a palavra. Porque outros missionários existiram no Brasil, muito importantes, mas com sacrifício, pegando várias malárias, correndo risco de febre amarela, cuidando de leprosos e doentes com febre, abandonados na cidade de Belém, correndo risco de vida em naufrágios e etc. A gente fica olhando assim, parece Paulo, a história de Paulo. Não, é a história de Eurico Alfredo Nelson, que era Eric Nelson, com K. Foi para os Estados Unidos, ficou Eric com C, Nelson. Era Nilson, aliás, mudou Nelson. E quando veio para o Brasil, ele disse, não, nem Eric com K, nem Eric com C. Eurico, bem brasileiro. Tal a proximidade conosco, nós amazonenses, nós da região norte. Muito bem. Até alguns anos atrás, eu ouvia às vezes pessoas dizer, Movanias, vem aqui, deixa eu lhe apresentar uma pessoa aqui que ainda conheceu Eurico Nelson. Porque aquela pessoa queria que aquela outra pessoa me contasse alguma coisa da história desse homem. As pessoas tinham prazer em dizer que o conheceram, que o ouviram. Ele fez muito pela nossa região. Eu realmente estou estudando a história dos batistas brasileiros, é uma história incomparável. Mas ele ainda dizia o seguinte, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, com os louvores de Cristo, que singular prazer. Diziam que ele, quando vinha no barco, no rio, ele vinha cantando. E quando as pessoas vinham à margem para ver quem era que estava cantando, porque geralmente as comunidades ficavam um pouco mais escondidas, aí as pessoas vinham para a beira do rio, ele já sabia que ali tinha gente, então ele parava e pregava. Não tinha Google para ver assim, onde é que tem uma comunidade de 2, 3 pessoas. Não, ele cantava, as pessoas iam para a beira e diziam, aqui tem famílias, então ele ia lá e pregava. Era assim. Se eu tivesse 1000 vozes. Essas 1000 vozes somos nós, que ele deixou aqui. Essas 1000 vozes são as que estão lá no Pará, são as que estão no Maranhão, são as que estão no Piauí, são as que estão em Rio Branco, Porto Velho, Ceará, Peru. Eu recebo solicitação de muitos historiadores que estão fazendo dissertações de mestrado do Pará, Porto Velho, Ceará, pessoas que me pedem informações sobre ele, para escrever sobre a história dos batistas. Não vão pedir dados de Ivanias Batista de Mendonça, que não tem essa importância. Talvez não peça a sua também, mas uma coisa eu posso dizer, se eu tivesse 1000 vozes, uma voz é você, uma voz sou eu. Vamos cantar o hino? Vamos lá, e pense nisso, que você é essa voz. É antigo, né? Alguns já nem lembram mais. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino? E pense nisso. Eu sou essa voz, uma dessas 1000 vozes, que vai encher o Brasil com a mensagem de Cristo, para que mais pessoas conheçam Jesus. Para o Brasil encher com louvor.
Dá para jogar aquela última imagem, com as duas fotos? O meu apelo está ali. A imagem que eu espero que ainda consiga projetar é a seguinte. Tem um homem parado e duas setas, uma dizendo assim, vida nova e vida antiga, ou vida velha. Último slide. Nada. Poxa, aquele... pensou que ia entrar, né? Então, são as duas setas. Muitos dirão assim, irmão, eu não estou numa vida velha, eu já estou numa vida nova. Glória a Deus por isso. Só que outros precisam dizer a mesma coisa. Eu não estou nessa vida velha de pecado, eu estou nessa vida nova. E quem me levou a essa vida nova foi fulano de tal, membro da primeira igreja. E eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele foi instrumento de Deus para que eu chegasse aos pés de Jesus. Peça para que nesta frase seja o seu nome que vai ser mencionado. Peça para que seja o seu nome que vai ser colocado no testemunho daquela pessoa. Quando alguém dá um testemunho de como era a minha vida antes, como eu senti necessidade de Deus, como eu encontrei Jesus e como Ele transformou a minha vida. Nesse eu como encontrei Jesus, seria bom que se aquela pessoa dissesse, foi o fulano de tal, irmão da primeira igreja, que me levou aos pés de Jesus. A outra imagem, eu não coloquei ali para me exibir não das fotos que eu tiro. É uma foto que eu tirei agora na viagem, lá no Rio Colorado, perto da cidade de Peixe, onde o Rio Colorado ele faz a dobra da ferradura. E ele faz esse movimento aqui assim. Então é quase como um ovo, ele vem aqui, faz uma dobra e continua. Talvez a sua vida seja essa imagem. Você vinha tão bem, aceitou Cristo, vinha testemunhando dele, as pessoas se agregando a Jesus por causa do seu testemunho, da sua vida. Você falava de tudo que Jesus que fez na sua vida, que você tinha uma vida errada, de pecado. Aí, de repente, você perdeu aquele rumo e começou a dar uma volta. Essa volta é a volta do hábito só de vir ao culto, do hábito só de ler a Bíblia para você, do hábito de orar só pelos seus problemas, do hábito de não testemunhar. Aí você está dando essa volta. Mas Jesus quer que essa volta não exista e que você complete logo e volte para o caminho reto. E siga dentro da vontade dele. Se não der agora, de noite eu vou colocar a imagem aí, antes do culto, para os irmãos verem como é que é lindíssimo esse lugar. Mas eu gostaria que os irmãos olhassem para essa imagem e pensassem nisso. Eu vinha tão bem e agora eu estou me enredando num monte de coisa que está me atrapalhando de continuar testemunhando de Cristo para as outras pessoas. E, Senhor, eu quero que a minha vida mude para que as pessoas aceitem Jesus por causa da minha palavra. É só isso que o Senhor pede de nós. Oremos. Pai amado, muda a minha vida, muda a vida dos meus irmãos, muda a nossa palavra, muda o nosso testemunho, para que nós façamos unicamente a Tua vontade, de que as pessoas conheçam Jesus Cristo, o único Salvador, através da nossa boca, daquilo que dissermos e do nosso testemunho, mas que o mundo não se perca, para que o mundo não vá para o inferno, mas vá para os Teus pés, para adorar-Te, como nós cremos que lá estaremos. Queremos ter essa alegria, Senhor, de sermos uma igreja que cumpre a Tua vontade, sermos uma igreja que cumpre o Teu mandamento e termos uma evangelização mais eficaz na nossa vida individual.